Muito bom dia pra você que tá ligado aqui no Refil. Eu sou o Arthur Gubert. Hoje é quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025. A partir de agora você fica cheio de assunto pra trocar ideia ao longo do dia, pra falar na firma, no grupo da família. Se liga, no programa de hoje a gente vai falar sobre o cara que inventou a internet e agora quer salvá-la. Logo depois tem 3 relacionadas a gerações. A primeira é essa aqui, ó. O que os ultraprocessados, né, os alimentos ultraprocessados na infância de hoje fazem com os adultos de amanhã? Também tem a tentativa da geração Z de reinventar os relacionamentos. E desculpa, idosos, mas vocês são parte do problema na economia. E para fechar, os perigos de uma sociedade sóbria que não toma nada de álcool. Tudo isso no programa de hoje, mas só depois que eu fizer o refil do meu café. Acessando o link que tá na descrição do episódio aqui, onde quer que você esteja escutando, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, é só clicar no linkzinho ali da O Bruder e assinar o café que chega na porta da sua casa com o cupom REFIL que te dá direito a um desconto especial de ouvintes. Mas vamos lá, que começa um novo mês e começa um novo episódio do Refil. Desejo que outubro seja gentil com você, meu querido, minha querida ouvinte. E lembrando que você pode ser gentil comigo se inscrevendo no canal do YouTube, né? Seguindo no Spotify, compartilhando com os amigos. Vamos que vamos, porque a gente começa hoje falando sobre o pai da internet e o dilema dele em salvar a sua própria invenção. O Tim Berners-Lee criou a web em 1989 com uma ideia bem simples, né? Qualquer pessoa poderia publicar e acessar a informação de forma aberta, sem pedir licença a ninguém. E foi esse espírito livre que fez a rede explodir, mas também que abriu espaço para o domínio das empresas, as Big Techs, que transformaram aquela internet livre em um condomínio fechado de dados e anúncios de propaganda. Agora, com 70 anos, o Tim tenta puxar o freio. Depois de ter criado a internet lá em 89, esse ano ele anunciou o Solid, que é um sistema em que cada pessoa guarda seus dados num cofre digital próprio. Os aplicativos que a gente usa teriam que pedir acesso e o usuário poderia cortar a conexão quando quisesse. Em cima disso, ele está testando o Charlie, que é um assistente de inteligência artificial que usa apenas os dados que você quer autorizar, ao invés de entregar a sua vida inteira aí para as plataformas. O problema é que pouca gente parece disposta a cuidar desse cofre. A gente ainda prefere a praticidade, né? De deixar tudo nas mãos do Google, da Meta, da Amazon. Enquanto isso, essas mesmas empresas correm para lançar os seus próprios assistentes de IA, cada vez mais viciantes. E a pergunta que fica é: ainda dá tempo de resgatar a web aberta, feita para todos? Ou a gente já aceitou viver no shopping center digital que se tornou a internet contemporânea? O Tim Berners-Lee acredita que sim, e talvez o simples fato dele ainda estar lutando seja um lembrete, que a internet não precisa ser desse jeito, ela pode voltar a ser nossa. Quem tem aí a mesma idade que eu, né, entre os 30, 35, um pouquinho mais talvez, lembra de como era no início. Lá em 1999, 2000, 2001, a gente conectava com o telefone no gancho. Aproveitava depois das 11 da noite para pagar só um pulso. E explorava uma internet sem Google. A gente meio que descobria os sites porque os nossos amigos nos davam os endereços. Que sensação maravilhosa encontrar um site novo com informação fresca. Era uma internet muito mais exploratória, diferente de hoje, que é uma internet exploradora de nós. Os CPFs, que paramos na frente da tela e somos obrigados a consumir conteúdo que a gente nem quer, em troca de uma dopamina baratíssima. A coisa mudou bastante. Tomara que o Tim Berners-Lee tenha sucesso aí na sua empreitada de resgatar o espírito da internet de antigamente. Agora eu separei 3 aqui relacionados às diferentes gerações que hoje ocupam a sociedade, né, o nosso planeta. Vamos começar falando da molecada. E conectando isso com a alimentação, porque assim, o que a gente coloca na lancheira das crianças hoje vai muito além, né, do presente atual, imediato. É literalmente uma aposta no adulto que elas vão se tornar amanhã. Os alimentos ultraprocessados, com as suas embalagens coloridas, sabores irresistíveis, parecem práticos, rápidos e
até inofensivos. Mas o preço dessa praticidade pode ser alto. Se liga nessa lista horrorosa aqui, ó. Obesidade precoce, colesterol alterado, diabetes tipo 2 e até doenças cardiovasculares que antes só apareciam em adultos, agora já surgem em crianças. O cenário é preocupante. O último grande estudo nacional mostrou que 8 a cada 10 crianças brasileiras com menos de 5 anos já consomem ultraprocessados com frequência. E quando eles entram no cardápio, eles quase sempre tiram o espaço do que realmente importa, né? Tipo fruta, verdura, grãos, raízes. Essa troca silenciosa vai criando uma rotina alimentar pobre em nutrientes e rica em calorias vazias, moldando preferências que dificilmente vão ser revertidas no futuro. Isso não é só no Brasil não, tá? Uma pesquisa acompanhou jovens do Reino Unido por quase 2 décadas e mostrou uma relação clara. Quanto mais ultraprocessados na infância, maior o risco de obesidade na juventude e na vida adulta. É uma lógica de, dose e resposta. Quanto mais cedo e mais frequente o consumo, mais graves os efeitos são ao longo da vida. O problema é que esses alimentos são feitos para viciar. Assim como basicamente tudo que a gente consome hoje em dia, né? Tudo é feito para que você volte, sinta desejo de consumir novamente. Esses alimentos combinam sal, açúcar, gordura, aditivos de um jeito que vai enganando o paladar, acostumando o cérebro a buscar sabores intensos e imediatos. E depois disso, velho, uma fruta, um legume não tem graça nenhuma. Esse condicionamento precoce transforma escolhas alimentares em hábitos difíceis de quebrar. Mas vamos lá, né? Não é virar hippie e começar a alimentar teu filho com brócolis e alface apenas, né? Essa rigidez costuma gerar um efeito contrário nas crianças. Aquelas que vão comer escondido ou que vão exagerar quando tiverem acesso, justamente por ser completamente proibido. A resposta aqui também tá em como quase tudo na vida. Equilíbrio, né? Entender que bolachinha recheada e refrigerante pode aparecer como uma exceção, né? Por exemplo, em festinhas de aniversário, ocasiões sociais, mas não como parte da rotina diária. A chave é mostrar desde cedo o que é comida de verdade e reservar esses pacotinhos mágicos aí para momentos especiais. Escolas e famílias têm um papel central nessa mudança aí, tá? Nas escolas, as hortinhas, né? Aulinha de nutrição, transformar a parte de comer numa coisa lúdica, levando a criança pra cozinha, pra limpar o alimento, pra cortar, pra preparar, né? Porque quando a criança participa desse preparo, né, quando ela cheira, quando ela toca os alimentos, a chance de ela aceitar esses legumes e verduras cresce muito. Eu me lembro que na época que as minhas pequenas, a Catarina e a Olivia, estavam fazendo a introdução alimentar, não era sobre comer, é sobre elas poderem tocar, né, na bananinha, né, tocar ali no brócolizinho, sentir a textura, botar na boca, cuspir, se babar. Não é alimentação. E isso é importante para que elas possam crescer íntimas desses alimentos, que são completamente diferentes de tudo aquilo que a gente desempacota. Bolacha recheada, refrigerante, suco, tem muito suco aí, né? Dizendo que é natural, que é concentrado. A gente vai olhar ali os ingredientes, tem um monte de porcaria. Então, assim, no final das contas, não é sobre criar uma alimentação perfeita, mas sobre formar o repertório. Ensinar desde cedo a olhar um rótulo e reconhecer ingredientes estranhos. Por exemplo, eu compro suco de uva para dar para elas. Quando eu olho a garrafa de suco de uva e leio atrás que tem coisas além de água e uva, é porque não presta. É bem simples. O que tem que ter no suco de uva? Uva. No máximo, água, né? Alguns vão colocar alguns conservantes ali. Escapa desses, ok? Claro, essa é uma realidade de quem às vezes pode desembolsar um pouco mais para consumir muitos produtos orgânicos ou naturais, que a gente sabe que custam mais caro. Agora, não custa nada prestar atenção no que você tá dando aí pros seus filhos. A regra de ouro é aquela, né? Descasque mais, desempacote menos. Agora vamos sair da molecada e vamos intermediários, a geração Z, né? Especialmente com relação a relacionamentos, porque é disso que a gente vai falar agora. Saiu essa matéria muito interessante na The Atlantic, aquela revista que eu sou super fã lá dos Estados Unidos, relacionando essas duas coisas, né? A geração Z e os seus inúmeros jeitos de se relacionar. Porque olha só, por muito tempo, falar de sexo e relacionamento era tipo seguir um manual, né?
tinha as bases, né? Primeiro você beija, depois faz um carinho, até chegar no home run, tipo beisebol, né? Um roteirinho claro, que dava uma certa segurança pra gente. Quem aqui não lembra de ir pra festinha, e aí qual é o teu nome, onde é que tu estuda? Pegava o telefone, marcava de sair, dava um beijinho, ficava, pedia em namoro, né? Um roteirinho básico. Mas a geração Z, meus amigos, ela rasgou esse manual. E hoje o vocabulário deles não é mais vou beijar, vou ficar, não sei o quê. Eles falam em situationship, sneaky link, breadcrumbing. Sabe o que significa essas coisas? Bom, situationship é tipo assim, a relationship da situation, né? É quem eu tô pegando no momento. Sneaky link é aquela ficada sem compromisso, né? A gente não tem nenhuma expectativa aí de criar algum vínculo, a gente só se pega. E o breadcrumbing é manter as suas pegadas ativas através de migalhas de pão. Um like aqui, né? Não conversa toda hora, mas daqui a pouco manda uma mensagenzinha. É uma sopa de termos que na prática mostra que essas regras antigas perderam força. O curioso é que nesse novo mundo, o sexo pode acontecer no primeiro encontro sem nenhum drama. Agora, segurar a mão de alguém em público pode ser visto como intimidade demais. O corpo não assusta, o coração sim. Essa inversão tem contexto, tá? E esse é o papel do Refil. Trazer esses assuntos e tentar te dar um pouco de munição para você entender melhor o que está acontecendo. Vamos lá. Essa geração cresceu em meio a redes sociais, né? Exposição constante, o medo de virar meme, né? A qualquer deslize ali que eles comentam. Então, fica mais fácil bancar o desapego do que mostrar a vulnerabilidade. É mais seguro parecer tô de boa do que admitir eu gosto de você. Por outro lado, nunca se falou tanto de consentimento, né? De prazer, de respeito. Isso é avanço. Ninguém nega. Só que mesmo com tanta linguagem nova, falta diálogo direto dentro das próprias relações. Parece mais importante manter a pose do que se abrir de verdade. E no fim das contas, nada mudou tanto assim. Os jovens ainda querem se conectar, ainda têm medo de se machucar e ainda arriscam, mesmo sabendo que podem se frustrar. O roteiro antigo não existe mais, mas a busca é a mesma: encontrar alguém e não se sentir sozinho. Fechando a trinca das gerações aqui no Refil, eu vou trazer agora um estudo feito pela revista Time, a clássica revista Time lá nos Estados Unidos, sobre idosos e economia. Porque vamos lá, tá? Hoje, um dos maiores problemas da economia mundial não é só inflação, dívida, juros, essas coisas que a gente vê no noticiário. É algo até mais simples de entender, mas que é bem complicado de falar sobre, que é a conta que as gerações mais jovens estão pagando para sustentar os privilégios das gerações mais velhas. Vamos olhar para um país? A França mostra muito bem esse choque, tá? Porque durante anos o país reduziu a idade de aposentadoria ao mesmo tempo em que as pessoas passaram a viver mais. E o resultado disso é que os aposentados recebem pensões quase no mesmo nível de quem ainda trabalha. E muitos desses idosos conseguem poupar mais do que jovens que mal conseguem pagar o aluguel. Saindo da França, indo para o Reino Unido, o sistema de aposentadoria cresce todo ano acima da economia, enquanto a pobreza infantil já é o dobro da pobreza entre os idosos. Sempre que alguém sugere cortar benefícios dos mais ricos por lá, a reação é tão forte que pode até derrubar um governo. Esse desequilíbrio não é só europeu não, tá? Vamos olhar para a China agora. Já enfrenta envelhecimento rápido, com salários baixos e desemprego aonde? Entre os mais jovens. Aqui na América Latina se reduziu drasticamente o número de filhos por mulher em poucas décadas. E até a África segue o mesmo caminho. O mundo está envelhecendo e a base que sustenta os sistemas de pensão encolhe a cada ano. Tem menos gente nascendo, tem mais gente ficando velha, tem mais gente trabalhando para sustentar os velhos, ainda que essa gente que trabalha diminui a cada década. O problema é que a gente insiste em transferir o peso para os mais jovens. Isso cria frustração, desigualdade, falta de perspectiva, essa dificuldade de comprar uma casa, essa dificuldade de ter estabilidade financeira. Outra medida, né, seria mudar a carga de impostos. Essa é a grande sugestão. Menos em cima do salário e mais sobre grandes heranças e sobre patrimônio acumulado. Porque envelhecer não precisa ser um fardo coletivo.
Com tecnologia, cidades menos superlotadas e avanços na medicina, uma sociedade mais velha pode ser também mais saudável e mais confortável. Mas para isso a gente precisa rever esse contrato social, aliviar o peso de impostos para quem é mais jovem e está cada vez em menor número e cobrar um pouco mais de quem conseguiu acumular dinheiro. Quero só ver as opiniões a respeito desse assunto nos comentários do Refil de hoje, né? A gente precisa rever isso antes que uma geração inteira sinta que só trabalha para sustentar o passado e não consegue construir futuro. Já falei por aqui, quem é ouvinte do Refil já escutou em algum episódio, né? Hoje a juventude trabalha mais do que no passado, ganha menos do que no passado e conquista menos marcos de crescimento do que no passado. A gente compra menos casas, a gente consegue adquirir menos propriedade, então desculpa aí galera mais velha, mas acho que a bola tá com vocês agora pra matar um pouco no peito o peso dessa conta aí, tá? Sabe aquela frase in vino veritas, né? Que é no vinho a verdade? Os antigos levavam isso a sério, né? Várias civilizações ao longo da história tem frases, né, para negociações feitas na base do trago, na base do álcool. Os chineses têm uma frase, né, que eu não me lembro agora exatamente como é que ela é, mas é tipo assim, negociações são feitas com cerveja, algo nesse clima, tá? E não são só eles, os gregos, os vikings, todo mundo tinha um ponto em comum, né? Ninguém vai decidir nada e ninguém confia em palavra sóbria, ok? Quer jurar fidelidade? Primeiro dá um gole. Vai decidir se entra em guerra? Melhor tomar uns tragos antes. Até os germânicos achavam que embriagados as pessoas ficavam mais sinceras. Porque sóbrios demais, as pessoas calculam, escondem e manipulam. Agora vamos sair da antiguidade e vamos vir para 2025. A gente vive a era da hipersobriedade pública. Além do álcool, que se consome em quantidades menores do que todos os tempos, esse controle com a bebida serve como uma metáfora para nossa vida, né? Tá todo mundo muito controladinho, muito calculadinho, tá todo mundo sendo vigiado. O que você posta no Instagram, o que você fala numa reunião, até como você reage a um date no primeiro encontro. Um deslize e pronto, cancelamento, exposed, meme. A espontaneidade que antes surgia no meio da roda de amigos e de um brinde coletivo foi substituída por uma autocensura permanente. E talvez seja por isso que a gente anda tão mal de confiança. Quem aqui nunca ouviu alguém dizer: eu não sei se ele falou isso porque queria ou porque era a coisa certa a ser dita, né? O álcool e outras formas de soltar as amarras, né, sempre funcionaram como um atalho para a verdade, mesmo que uma verdade meio torta ali, meio cambaleante. Atenção, ouvinte, isso aqui não é uma defesa da bebedeira desenfreada, é um lembrete. A sociedade sempre precisaram desses rituais de desarme, né? Momentos em que a máscara cai e a gente para de pensar tanto em performance. Se antes era o vinho, hoje pode ser um festival, uma rave, ou até desligar o celular e jogar conversa fora aí até tarde da noite, né? O perigo de uma sociedade sóbria demais não é a falta de álcool, é a falta de sinceridade. Se todo mundo fica sóbrio, no sentido de sempre calculado, né? Ninguém confia em ninguém. E sem confiança não tem consenso, não tem vínculo, não tem comunidade. No fim, o que nos falta talvez não seja um gole, né? Mas a coragem de voltar a falar olhando fundo no olho. Porque esses contratos, né, estão desaparecendo a cada dia. A gente tem menos confiança no futuro, a gente tem menos confiança no vizinho, a gente tem menos confiança no governo. Por isso só cresce a desesperança em todas as sociedades que a gente olha, porque a gente se afastou. E o que melhor do que um negocinho, né? Uma cerveja, um vinhozinho, uma caipirinha, para aproximar as pessoas e fazer novos amigos. Uma vez alguém falou: ninguém nunca fez amigo bebendo leite. Talvez essa frase tenha um sentido muito mais profundo do que simplesmente o que ela representa de maneira óbvia. A gente pode voltar a dar um brinde em direção à humanidade.
E o Refil de hoje vai ficando por aqui, entregando mais um dia, quarta-feira, meio de semana. Falta pouco, gurizada! Segura aí, viu? Espero que seja um grande dia pra você, espero que você esteja aqui comigo novamente amanhã, pontualmente, às 6 horas. Estamos no ar, no Spotify, na Apple Podcasts e no YouTube. No YouTube você se inscreve, deixa um like, ativa o sininho, né? E participa ali, compartilha, comenta. Agora, nas plataformas de áudio, você segue, você dá uma nota, você comenta, você compartilha. E assim, aos pouquinhos, a gente vai criando uma comunidade de pessoas interessadas em aumentar o repertório, em criar assunto pra trocar ideia, porque assim como a gente fala aqui no Refil todos os dias, meu objetivo é que você se torne uma pessoa muito mais interessante, que é disso que o mundo precisa. Eu sou Arthur Gubert, por aqui me despeço, até amanhã, tchau!